Um gás ideal, após passar por um processo isotérmico, teve seu volume triplicado. Considere que P, Pzão, né, é a pressão inicial do gás e que P' é a pressão final. Na letra A pede para calcular qual que é essa pressão P'. E na alternativa B pede para esboçar, né, num diagrama PV, essa transformação gasosa. Então vamos lá. Os dados do problema, né? Tá? Então, vamos lá, os dados do problema, né? Então ele diz primeiramente, ó, vamos lá, o gás é ideal, né? E aí ele passa por um processo isotérmico, tá? Então o processo é isotérmico, não é isso? Isotérmico significa que a temperatura é constante. Tudo bem? E aí fala o seguinte, né, que ele teve seu volume triplicado. Então, ó, o volume foi triplicado. E ele pede para considerar a pressão P inicial e a pressão final como P'. Tudo bem? E aí eu vou escrever aqui então, né? O volume foi triplicado. Joia? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o seguinte. Então o gás sofreu uma transformação. Então ele estava aqui ó, num estado inicial, certo? E aí ele foi até um estado final, certo? Aconteceu exatamente essa transformação aqui, né? Do estado inicial para o estado final. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, que o estado inicial ele é caracterizado pela pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial e número de mols inicial. Tudo bem? E aqui, ó, é a pressão final, volume final, temperatura final e número de mols final. Certo? Só que como o problema aí não mencionou nada, o número de mols permanece constante. Então a gente pode falar que o número de mols aqui ela é igual. Tá joia? E que tipo de processo foi esse aqui? Essa transformação? Foi uma transformação isotérmica. Tudo bem? Significa dizer então que o T é igual a T0. Beleza? E além disso, o problema pediu o seguinte: para considerar essa pressão inicial P0 como sendo Pzão. Então eu vou apagar aqui ó, o P0 e vou colocar ela como sendo Pzão. Tá? E a pressão final, ele pediu para a gente utilizar a letra P'. Tá joia? Além disso, o problema nos disse que o volume foi triplicado. Ou seja, o volume V é exatamente igual a 3V0. Certo? O volume final é o triplo do volume inicial. Tudo bem? Então é isso que a gente tem nesse problema aí, né? Então se a gente lembrar aqui, né, a lei geral dos gases, certo? Então o que ele diz? Que a pressão inicial, vou colocar Pzão vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, certo? É igual à pressão final, que a gente chamou aí de P', vezes o volume final dividido pela temperatura final, certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos cancelar a temperatura, porque é um processo isotérmico, então nós chegamos na seguinte relação, ó, que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, tá? Essa relação aqui, então, vale para um processo isotérmico, tá joia? Então, se ele quer determinar, né, ele pede para a gente determinar o P', certo? Então, eu vou colocar aqui o P' de cor diferente, ó. Então, P' de cor diferente, tudo bem? Então, eu vou isolar o P' aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. Determinando P', certo? Então, ó, o P', né, se a gente isolar ele aí, vai ser dado por P, V0, certo? Dividido por V, certo? Bom, eu vou deixar a pressão P,
dessa forma, porque não foi fornecida, né? Então eu deixo em função dela. O volume inicial é exatamente V0 e o volume final é exatamente 3V0. Então, se a gente olhar aqui, nós podemos cancelar V0 com V0. Então, a gente encontra a seguinte expressão para P'. O valor de P' é exatamente P dividido por 3. Como era de se esperar, né? Que a pressão final ela deve ser menor do que a pressão inicial. Por quê? Num processo isotérmico, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, se o volume aumenta, a pressão deve diminuir, certo? Exatamente igual nós encontramos aqui. Beleza? Bom, então aqui nós resolvemos a alternativa A, certo? A alternativa B, ele pede o diagrama PV para essa transformação, certo? Para essa transformação isotérmica. Tudo bem? Então, vamos lá, certo? O diagrama PV, então, é exatamente um gráfico da pressão, ó, em função do volume, V. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente descobrir como é que é a cara, né, dessa curva, vamos voltar lá para a equação de estado, certo? A equação de estado não é exatamente PV igual a nRT, certo? Então, se eu quero um gráfico de pressão, né, em função do volume, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar, certo? Essas duas variáveis aqui, né? Ó. São as variáveis do meu gráfico. Pressão, tá? E volume. Né? São essas duas variáveis do gráfico aí. Então, eu vou isolar a pressão, certo? Porque eu quero pressão em função do volume. Então, o que que eu vou fazer? Se eu isolo a pressão aqui, ó, o que que nós obteremos? A pressão é exatamente igual a nRT, não é isso? Dividido por V. Né? Vou colocar o V de cor diferente aqui. Certo? E aí, o que que a gente pode reescrever ainda? Nós podemos reescrever com que a pressão é exatamente igual a nRT, que multiplica o volume elevado a menos 1. Tá? Então, ó, é essa expressão que nós vamos utilizar para traçar o gráfico. E quando a variável, né, independente está elevada a menos 1, a gente sabe que isso aí, né, a curva que representa essa função, é uma hipérbole. Tá? Então, a cara da nossa curva vai ser algo desse tipo aqui, ó. Beleza? Uma hipérbole, né, da pressão em função do volume. Beleza? É algo desse tipo aí. Então, deixa eu chegar isso aqui para baixo. Tá? Então, o que que nós temos que fazer agora? Nós temos que identificar, né, os pontos do gráfico. Né? Então, aqui é pressão em função do volume. Tá? Aqui, ó, é a minha pressão inicial, que eu vou chamar de Pzão. E aqui, ó, vai ser a minha pressão final. Eu vou chamar de P', certo? Ou posso substituir, né, a relação. A gente sabe que P' é P sobre 3. Então, eu posso colocar aqui, ó, ao invés de P', eu posso colocar aqui o Pzão sobre 3. Tudo bem? Esse volume aqui nós chamamos de V0. E esse volume aqui a gente chamou de V, que é exatamente igual a 3V0. Tudo bem? Como o volume triplicou, é uma expansão, né? Então a gente tem que colocar que o sentido do gráfico, né, da transformação é exatamente esse aqui. Ó. Então, então tá aí, certo? Esse seria o nosso gráfico de pressão em função do volume para essa transformação isotérmica. Tá? Lembrando que eu não me preocupei aqui com a unidade dos eixos, né? Porque não foi fornecido no problema. Tá? Então eu posso manter o gráfico dessa forma aí.